Olá e boas-vindas a mais uma das nossas imersões. Hoje, a proposta é embarcar em uma jornada que vai muito além de qualquer daquelas imagens de cartão postal ou documentário padrão sobre a natureza selvagem. É, com certeza. Aquela visão bem básica, né? Exato. O nosso foco absoluto hoje é a colossal região norte do Brasil. E, para guiar essa análise profunda, nós temos em mãos uma seleção de materiais realmente fascinantes. Materiais bem densos, por sinal. Muito. De um lado, temos um documento robusto que detalha toda a geografia, a demografia e a complexa história da região. E do outro, um ensaio incrivelmente imersivo e poético chamado O Sabor do Amazonas, que foi assinado pelo historiador Robério Braga. Um texto fantástico. Sim, é lindo! Então a missão hoje, para quem busca aprender e fugir daquela visão superficial das coisas, é desvendar como uma geografia tão extrema e imponente moldou não apenas a história e a sobrevivência de um povo. Mas também toda uma cultura, né? Isso criou de forma espetacular uma das gastronomias mais complexas, exóticas e engenhosas do mundo inteiro. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o simples tamanho dessa região já desafia totalmente a nossa compreensão habitual de espaço. Ah, o que é fascinante logo de partida é a pura escala monumental da coisa. Sabe, quando falamos da região norte, não estamos falando apenas de um pedaço do país, É um mundo à parte. literalmente. Estamos lidando com um verdadeiro gigante geográfico que ocupa impressionantes 45,25% de todo o território nacional. Quase a metade do Brasil inteiro. É absurdo. É quase a metade. Essa imensidão abrange 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E para entender o peso geopolítico desse bloco, basta notar que a região faz fronteira com nada menos que 7 países ao norte e a oeste. Incluindo Venezuela, Guiana, Peru e Colômbia. Exatamente. É, na prática, um coração continental pulsante. Um gigante verde que dita as próprias regras, né? E o que chama muito atenção no material de geografia é a logística. A forma como as pessoas e as mercadorias se movem por lá. A logística lá é um desafio completamente diferente. Pois é, a ideia tradicional de cruzar um estado de carro por uma rodovia duplicada, isso simplesmente não se aplica à maior parte desse território. O volume de estradas pavimentadas é mínimo se comparado à extensão das terras. E o transporte aéreo, além de escasso, tem um custo quase que proibitivo para grande parte da população. Exato. E aí o documento aponta que existem cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis. Diante de um número desses, como essa verdadeira malha viária líquida altera a percepção de tempo e de conexão para quem vive na região? Altera de forma muito profunda. Tipo, os rios são as verdadeiras rodovias da região norte. Uma viagem que em outras partes do mundo seria medida em horas de carro, ali é medida em dias de barco. Dias de barco é outra noção de tempo. Totalmente. Isso cria uma relação de dependência e de respeito absoluto com o ciclo das águas. O comércio, a escola, o acesso à saúde, tudo flui pelos rios. E o protagonista indiscutível dessa dinâmica, claro, é o rio Amazonas. Que detém o título de maior do mundo, tanto em volume colossal de água quanto em extensão. Sim, é uma força da natureza tão descomunal que gera fenômenos que parecem até saídos da ficção, como a pororoca, por exemplo. Ah, a pororoca é impressionante. Demais. Trata-se do encontro violento, estrondoso e quase indomável das águas doces do rio Amazonas com as águas salgadas do Oceano Atlântico. Isso cria ondas contínuas que simplesmente varrem os leitos dos rios. E toda essa abundância de água não está ali por acaso, né? O material menciona que o clima equatorial funciona como um motor. Como exatamente essa engenharia natural opera para sustentar a floresta amazônica? Olha, o documento explica isso dissecando a floresta em 3 níveis básicos, intimamente ligados à água. Primeiro, a gente tem a mata de Igapó. Que é a parte alagada, certo? Isso, é a área permanentemente inundada. É o habitat perfeito para maravilhas aquáticas como a icônica Vitória Régia. Subindo um pouco o terreno, a gente encontra a Mata de Várzea.
Essa área sofre inundações periódicas que dependem rigorosamente da estação de chuvas. Onde ficam as seringueiras. Exato, o território clássico das seringueiras. E por fim, nas cotas mais altas, aquelas que não alagam de jeito nenhum, temos a mata de terra firme. É ali que os solos são mais espessos e onde reinam as majestosas castanheiras. É uma estrutura muito bem definida. Sim. E se a gente refletir sobre como tudo isso se conecta para formar um bioma, a latitude próxima ao Equador e o relevo determinam as altas temperaturas. Esse calor intenso, somado aos ventos, evapora a água e explica a umidade altíssima da região. Então é uma máquina térmica perfeita e incessante. E é isso que sustenta a maior e mais densa floresta tropical do planeta. Exatamente isso. É uma arquitetura natural impressionante, onde cada espécie tem meio que o seu andar específico no prédio da floresta. E um ecossistema desse porte, obviamente, ditaria os termos para qualquer grupo humano que tentasse se estabelecer ali. Com toda certeza. O ambiente dita as regras. O que nos leva diretamente à história e à demografia. O texto traça uma linha do tempo muito clara. Os habitantes originais, as diversas nações indígenas, já detinham um conhecimento sofisticado sobre o manejo dessa selva muito antes da chegada dos europeus. Um conhecimento milenar. Sim. E o cenário começa a mudar no século XVII, com a fundação de Belém, em 1616. Isso foi impulsionado pela construção de fortes militares portugueses para defender o território e explorar recursos. E, claro, sempre acompanhados por missões católicas. Sim, esse foi o ponto de virada colonial. A partir daí, como o documento descreve a formação desse caldeirão cultural enorme que o norte se tornou? Bom, o texto descreve ondas sucessivas de migração que criaram uma tapeçaria demográfica riquíssima. Lá no final do século XIX e início do século XX, houve um fluxo interno massivo. Os trabalhadores do Nordeste. Isso. Trabalhadores de outras regiões do Brasil, mas com um destaque absoluto para os nordestinos. Eles migraram em peso para o norte, fugindo das secas brutais e buscando trabalho na extração da borracha. O ciclo da borracha foi um imã gigantesco. Foi sim. E, paralelamente a isso, o documento destaca a chegada de famílias japonesas que se instalaram em colônias agrícolas. A contribuição dessas colônias foi vital. Eles trouxeram técnicas muito específicas de cultivo, não foi? Exatamente. Técnicas de cultivo meticulosas que permitiram adaptar e produzir em larga escala produtos como a pimenta do reino e a juta. Eles transformaram essas culturas em bases sólidas da economia local. Então nós temos aí uma mistura fortíssima de raízes indígenas, colonizadores portugueses, retirantes nordestinos e imigrantes japoneses. E o material menciona que dessa fusão, em um ambiente tão inóspito, surgiram figuras muito específicas do trabalho na floresta. Figuras emblemáticas. Como o seringueiro, o ribeirinho e uma profissão que é um pouco menos conhecida fora da região, o balateiro. O que exatamente fazia um balateiro? O balateiro é um personagem histórico fascinante. Veja bem, enquanto o seringueiro extraía o látex da seringueira para a produção da borracha tradicional, o balateiro adentrava fundo na selva. Ele ia atrás de extrair a seiva de uma árvore específica chamada maçaranduba. E o que sai dessa maçaranduba? Sai a balata. É uma espécie de borracha não elástica e extremamente resistente. Ela teve um papel crucial no início do século XX para a fabricação de correias de transmissão industrial e até para cabos submarinos. Nossa, então era um material estratégico para a indústria global da época. Muito estratégico. E é um ofício que exigia um nível de resistência física e um conhecimento técnico da selva muito profundo. Foram essas figuras abrigadas sob a forte identidade cabocla que se tornaram os verdadeiros guardiões do conhecimento empírico de sobrevivência amazônica. Incrível. E avançando no tempo, o documento de geografia entra em um capítulo de transformações drásticas. Durante as décadas de 1960, 70 e 80, sob os governos militares, o Estado brasileiro implementou um plano monumental de integração da região norte. Sim, o período das grandes obras. Exato. O jargão da época, que é citado no texto, falava em ocupar vazios demográficos. Obras de infraestrutura gigantescas saíram do papel.
a rodovia transamazônica, a usina hidrelétrica de Tucuruí, que era voltada para sustentar a exportação de minério de ferro. Tudo em uma escala imensa. E além disso, o documento cita a criação da Zona Franca de Manaus. Para quem analisa de fora, nem sempre é óbvio o motivo de instalar um polo industrial massivo bem no meio da selva. Qual foi a lógica por trás dessa iniciativa, segundo as fontes? A lógica relatada no material era puramente geopolítica. A criação da Zona Franca de Manaus foi concebida como um polo econômico artificial altamente impulsionado por fortes isenções fiscais. Para atrair empresas. Exatamente. O objetivo claro era atrair indústrias e, consequentemente, reter e aumentar a população brasileira naquela área mais isolada da Amazônia Ocidental. O plano era garantir a soberania nacional sobre o território. O modelo visava integrar o norte ao restante da economia do país. Compreendo. No entanto, o material que estamos analisando hoje também traz dados duros sobre os efeitos colaterais desse modelo específico de ocupação. Os números sobre o desmatamento relatados pelas fontes são alarmantes. O documento aponta que cerca de 25 mil quilômetros quadrados de floresta chegam a ser queimados por ano. É uma área de devastação aterradora, se formos visualizar isso no mapa. Sim. E o que motiva essas queimadas, de acordo com o texto? O texto indica que o fogo ainda é amplamente utilizado, simplesmente por ser o método mais barato de limpar o terreno. A ideia é abrir espaço rápido para o plantio e para as pastagens de gado. E onde isso é mais concentrado? O impacto concentra-se fortemente nos estados do Pará, Acre e Rondônia. Eles registraram perdas severas de suas coberturas vegetais originais. O que resulta em consequências em cadeia. Sim, a consequência direta dessa alteração radical da paisagem é relatada como uma tragédia em dupla dimensão. Primeiro, a perda incalculável de biodiversidade, englobando fauna e flora, muitas vezes ainda nem catalogadas pela ciência. E a segunda dimensão? A segunda é uma redução histórica, violenta e dolorosa das populações indígenas originárias. Porque a existência dessas populações depende intrinsecamente da floresta de pé. Sim. É fundamental trazermos esses fatos relatados pelos documentos para quem nos acompanha. Essa narrativa de desmatamento e perda deixa uma cicatriz ambiental e demográfica inegável. E isso exige da gente um olhar muito atento à resiliência de quem permaneceu. O choque entre o avanço econômico e a realidade da selva cobrou seu preço. Mas a identidade local encontrou formas de resistir e florescer. E como resistiu? De forma muito vibrante. E o que o material de origem revela a seguir é exatamente como essa alma amazônica se solidificou em expressões culturais de uma força impressionante. As tradições descritas transbordam intensidade. O Círio de Nazaré, por exemplo, que toma as ruas de Belém do Pará no segundo domingo de outubro, ele é citado não apenas como uma festa, mas como um fenômeno humano colossal. Nossa, o Círio é descrito nas fontes como uma das maiores e mais emocionantes celebrações religiosas do globo. A imagem da Virgem de Nazaré arrasta literalmente milhões de pessoas em procissão. E a origem do nome, o que significa Círio? O próprio termo Círio deriva da palavra latina Cerius, que se refere a uma grande vela de cera. Mas a escala do evento transcende a religião. É descrito como um momento de união familiar profunda, uma celebração máxima da identidade paraense, onde a famosa corda puxada pelos fiéis simboliza toda a força coletiva de um povo. E as manifestações populares vão muito além da capital paraense. No Amazonas, nós temos a Festa do Boi em Parintins, que divide a cidade em um espetáculo folclórico que rivaliza em energia e cores com os maiores carnavais do mundo. O caprichoso e o garantido. É algo formidável. E o cruzamento de influências fica muito evidente na origem das danças locais que o documento destaca. É o caso da dança do Siriá, em Cametá, no Pará, que nasceu da observação engenhosa dos escravizados imitando os movimentos dos siris nas praias da região. Olha a capacidade de observação e adaptação aí. Exato.
Ou o curioso shot bragantino, que mistura passos originários de danças de salão escocesas do século XIX, que foram trazidos por mercadores portugueses e que acabaram sendo absorvidos e transformados em uma tradição vibrante no interior amazônico. Sem esquecer do artesanato em cerâmica marajoara e de todo aquele vasto panteão de lendas como o Curupira e a Iara. Tudo isso completa esse imaginário riquíssimo. Sim. E toda essa complexidade cultural deságua no ponto mais espetacular da nossa imersão de hoje. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É a maneira como essas populações se relacionam com o alimento que a floresta oferece. A gastronomia amazônica é um capítulo à parte na história da humanidade. Porque com uma selva tão densa e, paradoxalmente, com solos de terra firme muitas vezes pobres em nutrientes, como é que as populações originárias conseguiam extrair calorias e sabores suficientes para não apenas sobreviver, mas criar uma culinária de excelência? Exato, o desafio é colossal. E é aí que o ensaio O Sabor do Amazonas, do Robério Braga, entra em cena. Ele aponta que a culinária da região norte, com forte destaque para a paraense, mantém a influência indígena mais pura do país. Eles utilizam pouquíssimas técnicas estrangeiras na base dos pratos. É uma cozinha de resistência e inteligência. E a rainha indiscutível dessa mesa é a mandioca. O ensaio detalha uma verdadeira alquimia com o tucupi. Como funciona essa engenharia química primitiva que eles desenvolveram? Olha, a extração do tucupi é um dos maiores testemunhos da intuição científica humana. O caldo amarelo, altamente aromático, vem da mandioca brava, e o detalhe fundamental aqui, que o ensaio frisa com muita veemência, é que a mandioca brava in natura contém níveis letais de ácido cianídrico. Ácido cianídrico é puro veneno. Puro veneno. Para transformar isso em alimento seguro, o processo começa descascando e ralando a raiz. A massa úmida que resulta disso é então inserida no tipiti. E o tipiti é aquele cesto longo, não é? Isso mesmo. É um cesto indígena longo, muito estreito e trançado em palha elástica. Através de pura força física e torção, o tipiti espreme a massa. O objetivo é separar a parte sólida daquele suco amarelo venenoso. O simples fato de conseguirem separar o líquido já é impressionante por si só. Mas o líquido extraído ainda é letal. Qual é o passo seguinte detalhado no texto para que isso possa finalmente ser consumido sem risco? A genialidade reside no tratamento térmico e no domínio do tempo. O veneno do ácido cianídrico é volátil, então o suco precisa descansar por cerca de um dia. Isso permite que o amido, a goma da tapioca, decante lá no fundo. E o líquido de cima? O líquido puro da superfície é separado e submetido a um processo rigoroso de fervura que leva horas. Isso neutraliza completamente a toxicidade. Mas não para por aí. Depois disso, ele ferve por pelo menos mais 25 minutos, só que agora temperado com chicória, alfavaca, alho e sal. É uma receita de precisão milimétrica. E essa técnica ancestral transforma uma raiz letal na base do famoso tacacá. E também naquele molho rico e complexo que banha o pato no tucupi. Um prato que o texto descreve como o prato principal nas mesas das famílias durante o domingo do Círio de Nazaré. É uma verdadeira festa para os sentidos. Sem dúvida. E se a mandioca domina a terra firme, os rios oferecem uma fartura incalculável. O material cita quase 2.000 espécies de peixes e destaca muito o imponente pirarucu. O gigante das águas doces. Sim, ele pode ultrapassar 2 metros de comprimento. E o texto conta que ele é consumido fresco, frito e até seco e salgado, recebendo com todo mérito o título de bacalhau da Amazônia. E o autor menciona até o aproveitamento sofisticado das ovas do pirarucu. Elas são maceradas no vinho, depois peneiradas e defumadas à lenha. Isso cria um autêntico caviar amazônico. Nossa, um caviar da floresta! Outro peixe muito exaltado nas fontes é o tambaqui, que é famoso por suas costelas largas assadas na brasa, usando o tradicional muquém. Mas o ensaio do Robério Braga também menciona pratos que carregam o que ele chama de sabor de saudade, iguarias lá do tempo do Império, que hoje são raríssimas. Existe um prato de nome bem curioso descrito lá, pachicá. O pachicá
Esse é um exemplo clássico dessa culinária profunda e de total aproveitamento. Trata-se de uma espécie de sarapatel, mas feito com carne de tartaruga. Carne de tartaruga? Carne e as vísceras são picadas bem miúdas e cozidas no próprio sangue do animal. Depois, esse caldo grosso é temperado com chicória, sal, limão e a ardida pimenta murupi. E o detalhe que revela muito sobre a integração com o ambiente é a forma de servir. Como ele é servido? Tradicionalmente, o prato é levado à mesa dentro da própria carapaça da tartaruga, acompanhado de farinha de água. Claro que é válido notar, como os textos apontam, que o consumo de quelônios passou por períodos de rigorosa proibição no Brasil para evitar extinção. Sim, para a proteção das espécies. Exato. Voltando hoje de forma muito mais restrita aos cardápios atuais, apenas por meio de criações estritamente autorizadas em cativeiro. Entendido. E outro elemento indissociável dessa gastronomia e que causa muito espanto em quem prova pela primeira vez é o jambu. A experiência do jambu é inesquecível. É uma erva que parece até comum à primeira vista, mas que possui a propriedade botânica surpreendente de causar dormência e formigamento nos lábios e na língua, transformando a refeição em uma experiência tátil, não apenas gustativa. E o ensaio não se limita apenas à selva fechada. Ao descrever a ilha de Marajó, o cenário alimentar muda de figura. E quem reina lá é o búfalo, não é? A ilha de Marajó possui uma cultura pecuarista muito peculiar. Lá, a carne bovina cede totalmente lugar à carne e ao leite de búfalo. O queijo marajoara, feito com leite de búfala, tem enorme reputação. E tem um prato específico de lá. Sim, um prato rústico e tradicional da ilha é o frito do vaqueiro. Ele consiste em um pedaço robusto de carne de búfalo, frito na sua própria gordura e consumido exclusivamente com farinha. E a farinha é algo que não falta nunca. Nunca? A farinha é uma constante onipresente em toda a região norte, e ela assume várias formas. Existe, por exemplo, o piracuí. Que é uma farinha de peixe, certo? Isso, uma farinha riquíssima em proteínas, feita a partir do peixe acari. O peixe é salgado, desidratado e triturado até virar um pó. E para a forma imediata de quem está trabalhando, existe a simplicidade absoluta do chibé. É apenas água fria misturada com farinha na cuia, funcionando quase como um isotônico e um repositor de energia instantâneo. Essa proximidade constante com o rio e com os peixes gerou um conhecimento prático inestimável ao longo das gerações. E o ensaio traz uma passagem maravilhosa sobre o desafio cotidiano de comer espécies de peixes extremamente saborosas, mas repletas de pequenas espinhas, como o jaraqui ou o matrinchã. Diante do risco constante de alguém engasgar durante a refeição, qual é a solução pragmática e folclórica que o povo ribeirinho desenvolveu, segundo o texto? Olha, o texto narra essa situação com um humor cultural muito refinado. Segundo o ensaio, quando alguém engasga com uma espinha, o recurso imediato é buscar a ajuda de um caboclo experiente. O ritual começa com a fé. O caboclo faz orações pedindo a intervenção divina e, frequentemente, ele invoca São Brás, que é o protetor contra os males da garganta. E se a reza não funcionar? Se a espinha persistir, a tática muda radicalmente para algo mais rústico. O caboclo apanha um tição em brasa na própria fogueira onde o peixe foi assado e o inverte subitamente sobre o fogo. É uma espécie de simpatia mística. E o desfecho prático disso? Por fim, entra a medicina prática e infalível da floresta. Faz-se a pessoa engolir um belo e seco bocado de farinha de mandioca ou morder e engolir um pedaço grande de banana-maçã. Isso atua literalmente como um êmbolo, empurrando a espinha garganta abaixo. É a fusão perfeita entre crença, superstição e pura física aplicada. Sensacional. Para encerrar essa exploração sensorial, o texto nos leva a um verdadeiro Éden botânico. As frutas amazônicas. A lista é gigantesca e muito funcional na vida das pessoas. O pupunha, com seus cachos alaranjados, é rico em vitamina A e chamado de pão do caboclo, sendo consumido cozido já com o café da manhã. Uma potência nutricional. E o tucumã, cuja polpa fibrosa é a estrela de sanduíches regionais. E ele tem um subproduto inesperado que as fontes citam,
O caroço negro e liso é habilmente serrado e lixado pelas crianças ribeirinhas para se transformar nos botões dos jogos de futebol de mesa. A natureza fornece ali o sustento e também o lazer. O aproveitamento de cada recurso é absoluto, integral. E coroando essa riqueza botânica toda, o ensaio descreve o guaraná não apenas como um fruto comercial, ele é o elixir sagrado originalmente cultivado pelos indígenas, Sateré Maué, ralado em bastões, depois ralado na língua do pirarucu e bebido coletivamente na cuia. Ele tem uma importância ritualística e energizante profunda. E a castanha? Da mesma forma, a robusta castanha do Brasil desponta como fonte de óleo, alimento proteico essencial e uma base econômica que sustentou gerações inteiras sob enorme esforço físico na floresta densa. Quando nós juntamos todas as peças que extraímos dos nossos materiais de origem hoje, essa geografia gigantesca e intransigente, as ondas complexas de migração, os impactos brutais de um modelo de ocupação forçada que deixou marcas e essa gastronomia que beira a magia. O que realmente emerge dessa análise para nossa audiência? A conclusão principal que se desenha a partir de todas essas fontes é que a região norte não pode ser compreendida apenas como uma vasta reserva de árvores, ou um mero almoxarifado de recursos naturais aguardando extração. Ela é um laboratório formidável de adaptação humana. Sem dúvida. O conhecimento ali gerado demonstra como as populações, ao invés de tentarem impor estruturas rígidas a um ambiente implacável, aprenderam a decodificar os segredos do bioma, neutralizar o veneno de uma raiz para criar banquetes ou adaptar a própria noção de tempo ao ritmo de rios colossais. Tudo isso exige um nível de observação e de integração que chega a desafiar a ciência moderna. É um respeito ativo ao ciclo da natureza. A cultura e a sobrevivência amazônica representam uma dança altamente sofisticada com as forças da natureza. Mergulhar nesses documentos é ganhar uma lente muito mais nítida para enxergar a verdadeira complexidade do Brasil. Fica evidente a capacidade monumental de síntese de quem vive sobre a copa dessas árvores. Não é uma história de dominação pura sobre a natureza, mas o domínio de uma linguagem natural para conseguir sentar-se à mesa que a floresta oferece. Tudo isso enfrentando perdas imensas, miscigenações e constantes reinvenções. E a reflexão que encerra a nossa análise lança um olhar crítico muito pertinente para o futuro, cruzando todo esse brilhantismo botânico e ancestral do passado com a urgência do nosso presente. Deixa exatamente este pensamento provocativo para quem escuta a gente agora. Se considerarmos que as populações originárias, usando unicamente a observação perspicaz, o esforço físico, palhas trançadas e a paciência do fogo, conseguiram descobrir empiricamente, muitos séculos atrás, como desarmar a estrutura química letal de uma raiz para conceber a maravilha gastronômica que é o tucupi. Que outras curas impensáveis, que outras revoluções medicinais, bioquímicas ou culinárias estão silenciosamente adormecidas e codificadas no interior da imensa e amplamente inexplorada flora amazônica? É uma pergunta de ouro. E o quão alarmante é o fato de que esses segredos bilionários da natureza estão, neste exato momento, correndo uma corrida invisível contra o relógio, ameaçados pelas estatísticas anuais das chamas. Fica o convite para manter essa pergunta viva na mente sempre que o tema Amazônia surgir. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.